Olá pessoal, hoje mais um programa da websérie Segredos do Solo. Nós estamos aqui na cidade de Botucatu, na Unesp. Vem comigo. Hoje nos Segredos do Solo nós vamos receber aqui o professor Dr. Carlos Alexandre Costa Cruciol. Ele está aqui na Unesp. Vou falar rapidamente. Primeiro, nossos agradecimentos, professor, por conceder, abrir o espaço e poder conceder essa entrevista aqui para nós. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar com vocês. Tá. Se me permite, vou fazer a apresentação aqui do extenso currículo do professor, que eu tomei a liberdade, juntamente com ele, da gente fazer uma forma mais objetiva, mas mostrando todo o conhecimento e a experiência que o professor traz em pesquisas, principalmente nesse testemunho que nós vamos falar aqui hoje do organomineral. Professor Dr. Cruciol, como é mais conhecido, ele possui graduação em agronomia pela Faculdade de Engenharia da Unesp de Ilha Solteira, mestrado, doutorado e livre docência pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu, além de pós-doutorado pela Universidade da Flórida. Atualmente, o professor Dr. Cruciol é titular da Unesp de Botucatu, membro do Conselho Editorial da Revista Oficial da Sociedade Europeia de Agronomia. Com vocês, professor Dr. Cruciol. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. O grande objetivo da nossa websérie, Os Segredos do Solo, é desmistificar todos os conceitos aí do organomineral. Queria ouvir, do senhor como que o senhor enxerga a tecnologia dos fertilizantes organominerais e os seus benefícios para os cultivos agrícolas. Eu enxergo a utilização dos fertilizantes organominerais de uma forma bastante positiva. É uma opção para o agricultor, É uma opção frente aos fertilizantes minerais, Traz uma série de benefícios. Por outro lado, o cuidado, que a gente tem que ter com a relação ao fornecimento das fontes, ao sistema produtivo, a parte industrial, a capacidade de produção, a capacidade de entregar as fórmulas exigidas pelo agricultor. Se a gente conseguir atender essa demanda, eu vejo uma opção bastante positiva a utilização principalmente em solos tropicais. E do ponto de vista do impacto do meio ambiente, o senhor enxerga isso como algum benefício efetivo? Eu enxergo de uma forma muito boa, porque normalmente nós vamos estar reciclando uma matriz orgânica, resíduos orgânicos, de uma forma bastante positiva. Vamos estar fornecendo para a planta nutrientes provenientes dessa matriz orgânica. Os nossos solos têm baixo teor de matéria orgânica, então eu estou botando uma matriz orgânica. Isso já diretamente eu vou melhorar a flora dos solos, micro-organismos dos solos, e nos nossos solos que tem baixa CTC, principalmente os solos arenosos e os solos de textura média, eu tenho o potencial de aumentar a CTC e promover uma disponibilidade no momento correto, de imediato para a planta e com o tempo, principalmente culturas de longa duração, essa disponibilidade ela sendo paulatinamente sendo liberada, os nutrientes para as plantas. Professor, o senhor respondeu aí para nós, falando um pouco, entendendo que também seria um benefício, a questão da sustentabilidade dos fertilizantes organominerais. Nessa linha de pensamento, eu queria fazer uma outra pergunta. Qual é a opinião do senhor quanto às principais vantagens, dos fertilizantes organominerais aí de uma maneira geral para as diversas culturas? Essa vantagem ela aumenta à medida que o solo vai reduzindo a porcentagem de argila. Então, em solos arenosos e de textura média, nós temos um grande potencial de perdas por lixiviação. Nos argilosos, nós aumentamos a fixação de fósforo, e o organomineral, nos nossos solos, que são altamente intempelizados e com argilas de baixa atividade,
nós melhoramos, reduzimos a fixação de fósforo, porque a matriz orgânica vai ser preferencialmente fixada ou ligada ou absorvida por os óxidos de ferro e de alumínio, ou hidróxidos, né? Além disso, no caso do fósforo, eu estou aumentando então a disponibilidade, reduzindo a fixação. No caso do potássio, ele é passível de lixiviação, diferente do fósforo, né? Essa matriz orgânica, ela aumenta a CTC e a retenção de potássio. Aumentando a retenção de potássio, vai ocorrer a probabilidade de uma menor lixiviação de potássio nos solos de baixa CTC, de baixa capacidade de troca iônica. Além disso, essa matriz orgânica pode atrair os micro-organismos benéficos, porque tem carbono ali no sistema. Inclusive melhorar a fixação de nitrogênio pelos micro-organismos fixadores de nitrogênio e também os promotores de crescimento. Então, de maneira geral, eu estou melhorando a eficiência da minha adubação, reduzindo as perdas, melhorando a flora que está no solo, principalmente a flora benéfica. E o principal, novamente, nós estamos ciclando resíduo orgânico e voltando isso para a natureza de uma forma correta, respeitando o ambiente, ciclando nutrientes, né? Circulando esses nutrientes. O senhor vem aí, né, conquistando aí bastante reconhecimento com várias linhas de pesquisas, mas é sabido, né, que uma das culturas que o senhor mais tem se destacado é a cana-de-açúcar. E como que o senhor pode explicar para os nossos seguidores, os nossos telespectadores, o fertilizante organomineral como uma alternativa para o aumento da produtividade desta cultura cana-de-açúcar? Eu vejo em cana-de-açúcar, em culturas tanto de ciclo curto, mas de ciclo longo, como a cana, eu vejo uma excelente opção. Por quê? Porque a matriz orgânica, ela vai aumentar a capacidade de segurar os nutrientes, vamos dizer assim, entre aspas, né? De retenção desses nutrientes. Libera, como a cana tem um ciclo longo, né, no mínimo 12 meses, libera na fase inicial a planta até mais ou menos 90 dias, 100 dias, a demanda nutricional dela é muito pequena. Se a gente comparar com a soja, em 100 dias a planta está em plena demanda de nutrientes. A matriz orgânica, ela faz essa liberação prontamente disponível em pequena quantidade nesse primeiro momento, à medida que a planta necessita, e porém, além disso, ela retém os nutrientes que a planta vai demandar lá na frente, que comparada a uma matriz mineral, poderia estar predisposta a ser perdida por lixiviação ou por fixação ao longo do ciclo. Então, no caso da cana, eu vejo que essa disponibilidade, os nossos resultados mostram que essa disponibilidade ela permanece por maior tempo, né? Os nutrientes ali, sem fixação, no caso do fósforo, e potássio sem perda, e com aumentos de produtividade. Para você ter uma ideia, as doses, o aumento de doses com organomineral na cana, em solos de textura média, a resposta ela foi linear em doses extremamente elevadas, basicamente o dobro do que normalmente se aplica. No mineral, a dose, acima da dose recomendada, a resposta foi muito pequena e praticamente estabilizou. Com organomineral, dobrando a dose do fertilizante, a planta continuou respondendo linearmente em produtividade. Esse é um resultado que nos indica que essa matriz orgânica, dentro do inorgânico, que são os nutrientes, ajuda de forma bastante eficiente, tem uma eficiência muito boa em termos de disponibilização para a cultura da cana, e a planta tem manifestado, tem respondido a essa melhoria da tecnologia de fornecer nutrientes para a planta. Perfeito. O senhor tocou num assunto aí que eu quero complementar e fazer uma pergunta.
diante até da tecnologia aí do organomineral e aí nas pesquisas, né, que o senhor vem desenvolvendo juntamente com a sua equipe, a respeito dos organominerais, como que o senhor tem visto aí resultados, né, que possam validar o uso dessa tecnologia como uma ferramenta para conseguirmos práticas mais sustentáveis na agricultura? Hoje o senhor tem pesquisas que conseguem comprovar essa performance do ponto de vista de sustentabilidade? Com certeza. Os nossos resultados, ele vem mostrando que, veja bem, nós temos resultado ainda de curta duração, com não tanta repetibilidade, porque eu vejo que essa tecnologia é uma tecnologia que casa muito bem para o ambiente tropical, para o Brasil. Nós temos solos de baixa fertilidade, as nossas argilas têm baixa atividade, então é uma tecnologia que casa muito com a situação de produção em ambiente tropical, em solos altamente deperizados. O que nós temos no Brasil é pouca pesquisa, né? Nós temos pouca repetibilidade, porém, na mesma quantidade de nutriente, numa fonte apenas mineral e numa fonte organomineral, a fonte organomineral ela melhora a eficiência a planta produz. Na mesma quantidade de nutrientes, tendo a matriz orgânica, a planta produz mais do que apenas na fonte mineral. Bom, isso já é um baita resultado em termos de sustentabilidade. Com a mesma quantidade eu consigo produzir mais. Eu estou melhorando a interceptação da luz solar, a planta fisiologicamente ela está sendo mais eficiente naquela condição. Então, a gente pode analisar o seguinte, a planta torna-se mais eficiente e eu poderia, num ano que os preços não são atrativos, eu trabalhar com doses um pouco menores? Poderia, porque os resultados mostram que com a matriz orgânica a planta é mais eficiente, ela produz mais. A resposta é melhor. A grande questão que nós precisamos de avaliar é quanto que a gente poderia adubar menos, aplicar menos de nutriente. Esse é o grande questionamento e nós vamos de um número maior de experimentos, de uma repetibilidade maior, calibrar isso daí para a gente definitivamente falar assim, olha, eu posso trabalhar com organomineral com uma dose de 90% do mineral, de 80% do mineral, de 85%, enfim. Quanto que eu poderia trabalhar que a planta vai ter essa mesma eficiência? E sempre está avaliando o quê? Se nós estamos realmente melhorando o que a planta está pegando do fertilizante ou nós estamos esgotando o nosso solo. Mas definitivamente os resultados de um ciclo, de 2 ciclos, trabalhando com as mesmas doses, o organomineral ele proporciona aumento de produtividade de 15, 20% a mais. Professor, diante de tantas informações extremamente relevantes, atraentes, os nossos seguidores, né, as pessoas que acompanham aí os segredos dos solos da AgroCP, sempre perguntam onde eu consigo aprofundar ainda mais essas informações, onde que os nossos seguidores podem acessar essas informações? Eles podem acessar essas informações no meu LinkedIn. É meu nome completo, Carlos Alexandre Costa Cruciol. Ótimo, então pessoal, tá aí, nós estamos deixando aí na tela, é só vocês entrarem lá e também eu tenho absoluta certeza, joga lá no Google, você vai encontrar o professor e diversos dos seus trabalhos, ou então em diversas revistas internacionais, né, professor? Professor, a conversa tá ótima, eu vou partir para a minha última pergunta para que a gente possa fechar aqui esse bate-papo e quero ser bem direto, né? O que o senhor acha, né, da possibilidade de se adicionar futuramente nos organos minerais tecnologias com adição de micro-organismos benéficos para a agricultura? Complementando, né, principalmente se pudermos pensar em matéria orgânica, é um excelente veículo para se adicionar esses micro-organismos? Sim, eu vejo o futuro, né? E ele está muito próximo. Eu vejo a possibilidade muito grande porque essa matriz orgânica
ela vai acomodar os micro-organismos. O que nós precisamos é desenvolver tecnologias, né? Porque a parte mineral ela tem a parte salina, né? Então o micro-organismo em contato, dependendo do tipo de micro-organismo, ele não prolifera, né? Mas eu acredito que nós estamos já desenvolvendo polímeros para adicionar essa matriz, onde protege, né? O polímero vai proteger esses micro-organismos vão estar dentro desses polímeros, né? Seria como se fosse um encapsulado e a gente pode já estar levando dentro do organo mineral, inclusive, micro-organismos benéficos para as plantas. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui. Né? Se o senhor quiser fazer algumas considerações finais, mais uma vez os nossos agradecimentos, e nós vamos encerrar o nosso programa. Então, por favor, se o senhor quiser fazer as considerações finais. Eu queria agradecer o convite, a deferência, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vejo que essa tecnologia é o futuro para o Brasil, né? Parte da nossa adubação, da nossa fertilização das culturas vai começar a ser realizada dessa forma, com essa matriz. Nós temos resíduo orgânico, né? Para estar utilizando como matriz, e eu vejo que é o caminho da agricultura tropical sustentável, cada vez mais sustentável. Sem sombra de dúvidas, né, professor Cruciol? A questão da sustentabilidade aí em breve espaço de tempo vai determinar todo o futuro aí do agronegócio. Com certeza. Então, nós estamos aqui mais uma vez, professor, obrigado. Este foi a websérie, mais um programa AgroCP. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá no YouTube, AgroCP, se inscreva, ative as notificações e acompanhe, porque Desmistificando o Organo Mineral é aqui nos Segredos do Solo. Um abraço e até o próximo.